Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o trabalho de conclusão de curso da Engenharia Química, denominado Avaliação da Capacidade Fitorremediadora da Vetiver em Solos Contaminados com Chumbo. O grupo é composto por mim, Letícia Molineiro, e pela Caroline Mello, sob orientação da professora doutora Juliana Secato. Então, primeiramente, para avançar nesse projeto, é importante compreender o que significa o termo fitorremediação. A fitorremediação ela caracteriza-se pela utilização de plantas para, como o próprio nome diz, remediar solos ou águas contaminadas com algum composto químico indesejado. Ela é uma técnica pouco invasiva para a área que está sendo tratada, economicamente favorável e bastante sustentável para o meio ambiente. A espécie utilizada nesse projeto é a vetiver, com nome científico Chrysopogon zizanioide. Ela é uma gramínea comumente encontrada em climas tropicais. Todo vegetal deve possuir algumas características específicas para que a fitorremediação seja eficiente. No caso da vetiver, suas principais vantagens são raízes fortes, podendo ser aplicadas em superfícies inclinadas, alta capacidade adaptativa e tolerância a condições ambientais extremas, como por exemplo um ambiente rico em metais pesados. Um grande potencial fitorremediador da vetiver para metais pesados está no fato dela possuir um sistema radicular bem longo, podendo atingir até 5 metros de profundidade. A rota metabólica do chumbo ela se inicia justamente no seu sistema radicular e tem um importante auxiliar que impede que os metais migrem para a parte aérea, chamado estria de Caspari, porque preferencialmente os contaminantes eles devem ser alocados nos espaços intercelulares, diminuindo ao máximo a interação do metal com as células. Porém, nenhum organismo vivo é capaz de assimilar uma grande concentração de compostos sem que haja algum dano fisiológico, e a vetiver não é diferente. Os principais e mais comuns sintomas de saturação das plantas são o escurecimento radicular e a diminuição no seu crescimento. Quando as herbáceas absorvem uma quantidade muito alta de compostos inorgânicos, os cloroplastos são rompidos, a síntese de clorofila também é interrompida e a disponibilidade de gás carbônico é reduzida significativamente. Consequentemente, as trocas gasosas diminuem e os estômatos que são responsáveis pelo crescimento da planta se fecham. Agora falando um pouco sobre os metais pesados, eles são classificados como metais com número atômico maior do que 20, e eles vêm sendo amplamente estudados nos últimos anos devido aos grandes danos ambientais que vem causando. Devido ao avanço das tecnologias e o aumento da busca por aparelhos eletrônicos, cresceu também a demanda por pilhas e baterias, e consequentemente deu-se maior disponibilidade de resíduos para descarte. O sistema chumbo-ácido é amplamente utilizado em baterias de maior volume, como por exemplo as automotivas e as industriais, as quais compõem os maiores vilões da contaminação ambiental por metais pesados. Um dado marcante na história do Brasil é a quantidade de pessoas contaminadas por chumbo na cidade de Santo Amaro, sendo considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. Durante mais de 30 anos, a mineradora acumulou danos irreparáveis para a população, sendo que dos 3.500 funcionários, aproximadamente 1.000 já vieram a óbito, e em torno de 88% das crianças que vivem lá possuem uma quantidade superior a 10.000 miligramas por litro desse metal no sangue. Os principais efeitos causados são a alteração no sistema nervoso, a perda do funcionamento dos rins e uma anemia profunda. Por esse motivo, foi necessária a criação de leis ambientais que protegessem o meio ambiente, bem como a população e todo o sistema hídrico envolvido. Segundo a norma estipulada pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, um solo apto para a utilização dos seres vivos deve conter um valor de referência de qualidade de até 17 mg por quilo e um valor de prevenção de até 72 mg por quilo de chumbo. Esses valores de intervenção, eles são divididos em 3 categorias, sendo eles para áreas agrícolas até 150 mg por quilo, áreas residenciais até 240 mg por quilo e as áreas industriais com uma tolerância bem maior de até 4.400 mg por quilo de chumbo. Pensando nisso, esse projeto tem como objetivo avaliar e estudar a capacidade fitorremediativa da vetiver para o metal chumbo. Originalmente, o experimento consistia em contaminar o solo com chumbo, plantar as mudas e acompanhar a evolução gradualmente, regando diariamente e coletando amostras a cada 15 dias. Porém, o método atual ele foi adaptado às condições disponíveis de trabalho para não ocorrer interrupção do projeto devido à pandemia da Covid-19.
Esse experimento foi então dividido em 3 etapas. A primeira foi a plantação das mudas de vetiver pelo próprio fornecedor. A segunda foi a imersão das mudas em solução de acetato de chumbo. E ao final foi realizada a análise de fluorescência de raio-x para quantificar o metal assimilado. Foram preparadas 3 soluções de acetato de chumbo, conforme a foto, uma de 400 ppm, uma de 800 e uma de 1600. Em seguida, as mudas de vetiver foram lavadas para retirar o excesso de terra, secadas em estufa a 40 graus. Depois elas foram colocadas nas soluções preparadas e mantidas a temperatura de 24 graus, com pH entre 5,5 e 6,5. O pH é uma variável crucial na realização do experimento, porque o solo ideal para o plantio ele é apresentado com um range justamente entre 5,5 e 6,5. Sendo assim, existe a necessidade de aproximar o método experimental realizado no laboratório com as situações reais que nós encontraríamos em solos contaminados. Mas nesse caso não foi necessário realizar nenhum ajuste, porque os mesmos já se encontravam dentro do range aceitável. Vou apresentar agora os dados e as discussões envolvidas nesses resultados obtidos. A primeira amostragem ela foi realizada no dia do preparo das soluções. A coleta 2 foi realizada após 3 dias de imersão em solução e a coleta 3 após 6 dias de imersão. A tabela ela permite observar os parâmetros medidos, já discutidos anteriormente, e a massa da vetiver inserida nas soluções. Em seguida, nós temos os resultados obtidos através da fluorescência de raio-x. Esses resultados eles salientaram que não há uma linearidade entre os dados, indicando que nesse novo método proposto não foi considerado o fato de que a água poderia evaporar, por ser um sistema completamente aberto. Além disso, é mais fácil visualizar nesse gráfico que, devido ao alto peso molecular do chumbo e à não volatilidade do metal, com o passar do tempo a água ela evaporou e o metal continuou presente no meio. Portanto, o que aconteceu foi um aumento da concentração de chumbo em relação à quantidade de água na solução. Outro parâmetro importante observado é o fato de que o sistema é estacionário e, portanto, não tinha nenhum tipo de agitação. O chumbo decantou, solidificou e criou uma camada de incrustação na parede do becker, impossibilitando o trabalho da planta, visto que dessa maneira o chumbo estava indisponível para absorção. Como finalização desse projeto, temos que os resultados obtidos não foram conclusivos, visto que o estudo transcorreu em sistema aberto e estacionário, gerando perda de água para o ambiente e precipitação do material de interesse. Como oportunidade de melhoria, pode-se proceder à fitorremediação com a solução em agitação ou realizar a técnica em ambiente hermético. Aproveito esse momento para agradecer a todos os professores e colegas de laboratório envolvidos para viabilizar esse projeto, mesmo nesse momento tão difícil. Então, meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Obrigada.